Mateus capítulo 24 versículo 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Era uma tarde comum em uma pequena cidade. As pessoas estavam ocupadas com suas rotinas, alguns trabalhando, outros distraídos com seus celulares, muitos preocupados com contas, problemas e sonhos. O céu estava limpo, o vento leve, tudo parecia normal. Mas havia algo diferente naquele dia. Um homem chamado Daniel caminhava pelas ruas com a Bíblia em mãos. Ele não era famoso, nem rico, mas carregava uma fé firme no coração. Enquanto andava, lembrava-se das palavras de Jesus em Mateus 24. Ele pensava: será que estamos preparados? Será que as pessoas entendem o que está por vir? Daniel observava ao redor. Viu pessoas rindo, discutindo, correndo, mas poucas olhando para o céu, poucas pensando na eternidade. Ele entrou em uma padaria, pediu um café e se sentou. Na televisão, notícias falavam de guerras, crises, violência, tudo aquilo que Jesus já havia alertado. Seu coração ficou apertado. Está tudo acontecendo, murmurou. De repente, uma senhora sentou-se ao lado dele. Ela parecia cansada, com os olhos cheios de preocupação. "Moço, você acredita que as coisas vão melhorar?" perguntou ela. Daniel olhou para ela com compaixão. "Eu acredito que algo muito maior está por vir, não apenas melhora, mas a volta de Jesus." A mulher ficou em silêncio por alguns segundos. Volta de Jesus. Você acha mesmo que isso vai acontecer? Daniel abriu a Bíblia e mostrou o texto de Mateus 2:4 e 30 e o 31. Ele explicou com calma, dizendo que Jesus não voltaria em segredo, mas com poder e glória, visível a todos. A senhora ouviu atentamente, seus olhos começaram a se encher de lágrimas. "E se eu não estiver preparada?" Daniel respondeu com voz suave. "Ainda há tempo." Aquele momento marcou profundamente o coração daquela mulher. Dias se passaram. Coisas estranhas começaram a acontecer pelo mundo. Não eram apenas notícias ruins, era como se a própria criação estivesse gemendo. O clima mudava de forma inesperada, o medo crescia, e as pessoas começavam a sentir que algo estava para acontecer. Naquela mesma cidade, muitos começaram a lembrar das palavras de Daniel. Alguns começaram a buscar a Deus, outros ignoraram completamente. Então, em uma noite silenciosa, o céu começou a mudar. Não era como uma tempestade comum. As nuvens se moveram de forma diferente, e uma luz começou a surgir não como o sol, mas algo muito mais intenso e glorioso. As pessoas saíram de suas casas, assustadas. "O que é isso?" gritavam. O céu parecia se abrir. E então, aconteceu. Um som poderoso ecoou como uma trombeta, forte, inconfundível. Não vinha de nenhum lugar específico, mas parecia preencher toda a terra. Naquele instante, todos sabiam, não era algo comum. Era o cumprimento da promessa. A luz aumentava, e no meio das nuvens, uma figura começou a se tornar visível. Era Jesus, não como um homem comum, mas cheio de glória, majestade e poder. Seus olhos eram como fogo, sua presença indescritível. Alguns caíram de joelhos imediatamente, outros começaram a chorar. Muitos tentaram fugir, mas não havia para onde correr. As palavras de Mateus 24 se cumpriam diante de todos. Todas as nações da terra se lamentarão. Havia pessoas que lembraram naquele momento de todas as vezes que ignoraram a Deus. Outras se lembraram das oportunidades que tiveram e deixaram passar. Mas também havia aqueles que estavam preparados. Daniel estava entre eles. Ele caiu de joelhos, não de medo, mas de reverência. Ele voltou, sussurrou com lágrimas nos olhos. Então os anjos apareceram. Eles se moviam com autoridade, atravessando os céus, reunindo os escolhidos. Era algo sobrenatural, impossível de descrever completamente. Pessoas sendo alcançadas de diferentes lugares, de diferentes nações, todas sendo reunidas. Aquela senhora da padaria estava entre elas.
Ela chorava, mas agora de alegria. Eu esperei. Eu criei, dizia. Enquanto isso, o mundo como era conhecido começava a mudar. Tudo aquilo que parecia tão importante, dinheiro, fama, preocupações, perdeu o valor em um instante. Só uma coisa importava: estar com ele. A presença de Jesus enchia tudo. Não havia mais dúvida, nem incredulidade. A verdade estava diante de todos. E naquele momento, cada coração revelou o que realmente havia escolhido durante a vida. Daniel olhou ao redor, vendo pessoas sendo reunidas, vendo a glória de Deus se manifestar. Ele lembrou de todos os dias simples, das orações silenciosas, das vezes que foi ignorado ao falar de Jesus. E entendeu que tudo havia valido a pena, porque agora era real. A promessa havia se cumprido, e o Filho do Homem estava vindo nas nuvens, com grande poder e grande glória. O som da trombeta ainda ecoava, mas agora não trazia mais susto, trazia direção. Daniel sentia algo diferente dentro do peito. Não era mais ansiedade, nem dúvida, era uma paz, tão profunda que parecia impossível de explicar. Ele olhou para o céu mais uma vez e viu os anjos se movendo com precisão, como se cada pessoa estivesse sendo chamada pelo nome. Aquela senhora da padaria, agora com o rosto iluminado, olhou para Daniel à distância. Eles não precisaram dizer nada. Era como se o coração deles falasse: valeu a pena acreditar. Enquanto isso, a terra começava a silenciar. Os barulhos comuns, carros, vozes, televisões desapareceram. Era como se tudo tivesse sido pausado. Só existia aquele momento. E então, algo ainda mais impressionante aconteceu. A presença de Jesus se aproximou. Não era apenas uma visão distante no céu, era como se ele estivesse vindo ao encontro de cada pessoa que havia sido reunida. A glória ao redor dele era tão intensa que ninguém conseguia olhar diretamente por muito tempo, mas ao mesmo tempo, havia um amor que atraía, que acolhia. Daniel sentiu como se toda a sua vida passasse diante de seus olhos, não como um julgamento cruel, mas como uma lembrança viva de tudo que ele havia vivido. Os momentos bons, os momentos difíceis, as vezes que ele quase desistiu, as orações feitas em silêncio. E ele percebeu algo: nada havia sido em vão, cada escolha por Deus, mesmo quando ninguém via, tinha valor eterno. Perto dali, outras pessoas também viviam esse momento. Algumas choravam profundamente, lembrando de como haviam resistido até o fim. Outras estavam em silêncio, apenas contemplando aquela glória. Mas nem todos reagiam da mesma forma. Mais afastados, havia aqueles que estavam desesperados. Tentavam entender, tentavam negar, tentavam encontrar alguma explicação. Mas já não havia mais dúvidas. A verdade estava diante deles. E isso era o mais forte de tudo. Naquele momento, não existia mais talvez. Era sim, ou não. Daniel então ouviu uma voz. Não era como uma voz comum. Era forte, mas ao mesmo tempo suave. Autoritária, mas cheia de amor. Era a voz de Jesus. Vocês permaneceram. Aquelas palavras atravessaram o coração dele. Não era sobre perfeição, não era sobre nunca errar, era sobre permanecer, sobre continuar acreditando, mesmo em meio às dificuldades. A senhora da padaria caiu de joelhos novamente, mas agora sorrindo entre lágrimas. Eu quase desisti, ela sussurrou, e naquele instante, parecia que o próprio céu respondia. Mas você não desistiu. Os anjos continuavam reunindo os escolhidos. Pessoas de todos os lugares, diferentes culturas, línguas, histórias, agora estavam juntas. E algo lindo começou a acontecer. Mesmo sendo diferentes, todos compartilhavam a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo destino. Era como se finalmente tudo fizesse sentido. Daniel percebeu que não havia mais medo. O medo da morte. O medo do futuro, o medo da rejeição. Tudo havia desaparecido, porque agora eles estavam diante da eternidade. O céu parecia se abrir ainda mais, revelando algo que palavras humanas não conseguem descrever completamente. Era como uma realidade nova, pura, perfeita. A luz não machucava os olhos. A paz não tinha fim. O amor era completo. E Jesus estava no centro de tudo.
Daniel sentiu como se fosse chamado a dar um passo à frente, não com os pés, mas com o coração. E quando fez isso, uma sensação tomou conta dele como se finalmente estivesse em casa. Ele lembrou de todas as vezes que se sentiu sozinho na terra, e percebeu que nunca esteve de fato sozinho. Perto dele, a senhora disse: "Agora eu entendo." "O quê?" perguntou Daniel. Ela respondeu, com um sorriso tranquilo: "Que nada daqui da terra se compara a isso." Enquanto isso, algo acontecia com o próprio tempo. Não havia mais pressa. Não havia mais ontem ou amanhã. Tudo era pleno, completo, eterno. Algumas pessoas começaram a cantar. Não era uma música ensaiada, nem com instrumentos. Era algo que brotava naturalmente do coração. Um louvor sincero. E aquele som se espalhava, enchendo tudo com uma beleza indescritível. Daniel fechou os olhos por um momento e apenas ouviu. Ele não queria mais perguntas. Não precisava mais entender tudo. Só precisava estar ali. E isso era suficiente. Então, mais uma vez, a voz de Jesus foi percebida, não apenas ouvida, mas sentida. "Venham." Não era uma ordem dura. Era um convite cheio de amor, e todos começaram a seguir. Não como um grupo perdido, mas como um povo que finalmente havia encontrado o caminho. A terra, como eles conheciam, já não era mais o centro. Agora, o centro era ele. Daniel deu mais um passo nesse novo caminho. Cada momento parecia revelar mais beleza, mais paz, mais verdade. Ele olhou uma última vez para trás, não com saudade, mas com compreensão. A vida que ele viveu, as lutas, as dores, tudo tinha preparado ele para aquele momento. E agora não havia mais fim.